Um livro que me colocou para refletir e ao final dessa leitura eu fiquei cansada fisicamente, exaurida. E com um enredo quase clichê, Helena Ferrante me nocauteou com essa leitura. Dias de Abandono, um livro incrível. Bora conversar comigo para eu te contar todas as minhas impressões e o porquê que eu fiquei refletindo tanto sobre essa história. Roda a vinheta! Olá, livreiro! Seja muito bem-vindo aqui no canal Livros da Bela. E hoje nós vamos falar de um livro incrível que furou fila aí nas minhas leituras de julho, mas que não tem problema ter atrapalhado aí essa ordem, porque valeu muito a pena. E eu estou falando de Dias de Abandono, de Helena Ferrante. E eu já vou te contar o porquê que esse livro foi incrível, essa leitura foi maravilhosa, apesar dos pesares, e porquê que Helena Ferrante me nocauteou com essa narrativa. Mas antes, eu preciso que você se inscreva aqui no canal, se você é novo por aqui, ative o sininho para você receber as notificações de todos os vídeos novos e também me siga nas redes sociais, vou deixar todos os perfis aqui, que por lá eu falo sobre todas as minhas leituras também. Combinado? Também te convido a participar da minha lista de transmissão no WhatsApp, vou deixar o número aqui, espero você por lá. Bom, antes da gente mergulhar de cabeça nessa leitura aqui, nessa narrativa, eu queria contextualizar um pouquinho sobre essa escritora. Nós estamos falando de Helena Ferrante. Se você acompanha o Booktube já há mais tempo, né, você já deve saber que Helena Ferrante é um pseudônimo. A gente não sabe, ninguém no mundo, assim, porque é uma escritora italiana, mas ninguém sabe ao certo quem é essa escritora. Existem aí as desconfianças, algumas suposições, mas não existe nada oficializado. Agora, o que eu posso quase afirmar, bom, gente, aí é uma opinião minha, mas é quase uma certeza, que essa escritora é uma escritora mulher. E eu digo isso porque com essa leitura aqui em Dias de Abandono, aí ó, a capa sem o reflexo, com essa leitura, só mesmo uma escritora mulher para descrever tão visceralmente as situações que são abordadas nesse livro. Bom, vamos a elas então para vocês entenderem um pouquinho do que eu tô falando. Enredo simples e quase um clichê. Um belo dia, no almoço, o marido diz à sua esposa, assim como quem não quer nada, que está saindo de casa depois de um casamento de mais de 5 anos. Olha para você ver a primeira frase do livro. É como a história começa realmente. Uma tarde de abril, logo após o almoço, meu marido me comunicou que queria me deixar. Fez isso enquanto tirávamos a mesa. As crianças brigavam como sempre no outro cômodo. O cachorro sonhava resmungando ao lado do aquecedor. Um dia comum. Depois disso, então, nessa narrativa, a Olga, que é a protagonista, né, e que também é a narradora dessa história, ela vai contar pra gente como que foi mais ou menos esse casamento que durou 15 anos. Então, há que se atentar aqui que é uma narrativa em primeira pessoa e que a gente vai conhecer essa história toda sob o olhar de Olga e vamos sentir de fato todas as suas dores. E quando eu digo isso, isso é bem verdadeiro. Nós vamos mergulhar nessas dores, nós vamos mergulhar nas complexidades de Olga e vamos mergulhar nas profundezas desses acontecimentos todos. Um casamento comum, uma vida comum e uma rotina quase entediante. Mas tudo estava sob controle de Olga. Ela gostava de estar no controle da situação. E para ela, aparentemente, estava tudo normal. Eles tinham 2 filhos crianças, um cachorro, e ela havia se abandonado aí durante a sua vida, né? Durante esse casamento, ela abandonou seus planos, ela abandonou a si própria. E o principal motivo disso tudo era para ela tomar a frente aí da sua família, tomar conta da casa, tomar conta dos filhos, cuidar daquela família. E isso é uma realidade muito comum nessa sociedade comandada aí pelo patriarcado, em que ao homem cabe o papel de prover a família e que a mulher cabe o papel de cuidar dessa família. E por Olga gostar tanto desse controle, ela tinha uma certa aversão às mudanças. Então, para ela ficar naquela inércia da vida
moderna, da vida cotidiana, era confortável. Mas dentro dessa história super clichê, em que o homem sai de casa sem deixar rastro nenhum, abandonando mulher, filhos e todo o resto, existe algo de único nessa narrativa, algo de singular. E aí você vai me perguntar, mas se essa história toda é um grande clichê, Bela, por que você falou que te nocauteou? O que te impressionou nessa história? E aí vai entrar o grande diferencial desse livro e o que me arrebatou, o que me conquistou. Bom, desde as primeiras páginas até praticamente o final do livro, nós vamos mergulhar de fato em todas as emoções dessa personagem. A gente vai, assim, junto com ela pro fundo do poço, e a gente vai vendo que esse poço consegue ser ainda mais fundo do que a gente pensava. E esse mergulho não é só deprimente, mas é também, assim, muito aflitivo e muito visceral. Ela consegue colocar elementos nessa narrativa que fogem completamente desse padrão clichê, dessa premissa da história, e que transforma essa narrativa em algo único. E aqui a impressão que me deu dessa leitura é que é uma história sim de drama familiar, mas que também tem um quê de thriller psicológico. Você pode não entender, mas se você ler esse livro, você vai compreender o que eu tô chamando de thriller psicológico, porque tem uma pressão psicológica que a gente fica toda a narrativa com muita aflição e com muito medo. Parece que a gente tá andando o tempo inteiro na corda bamba. Eu não sei se eu posso dizer que é um thriller psicológico. Isso, na verdade, é uma impressão que me dá, sabe? Mas eu acredito que, levando por esse lado, depois da leitura, vocês vão entender. Eu acredito que eu possa nomear dessa maneira. Se você leu esse livro, deixa aqui nos comentários para mim se você concorda com isso. Parece que esse fundo do poço que essa personagem entrou ali, não tem fundo, não chega, e ela entra num ciclo autodestrutivo que, assim, vai dando muita agonia na gente. Por isso que eu falei no início que eu terminei essa leitura quase que ofegante, quase que cansada, sugada. E os riscos vão começando a aparecer. Esse ciclo que a Olga entrou, ela começa a colocar em risco real as pessoas que estão ao redor dela. Então, é uma narrativa visceral mesmo, e é uma narrativa que ela, de fato, chega perto da loucura. A gente pode interpretar que ela tá ali perto da loucura. Existe uma pitada ainda mais especial ali da Helena Ferrante, que ela coloca nessa narrativa uma memória em Olga que é torturante. Ela tem no seu passado, né, quando ela era criança ainda, ela tem uma memória de uma vizinha que ela também foi abandonada pelo seu marido, e pela vizinhança ela ficou conhecida, apelidada com um apelido bem carinhoso de pobre coitada, justamente porque tinha sido abandonada pelo marido. E essa sombra, esse fantasma, ele vai ali percorrer a cabeça de Olga, vai voltar aí na memória de Olga nesse momento. E é um momento interessante da narrativa que parece que Olga entra num verdadeiro diálogo ali com essa personagem. E para Olga isso vai ser torturante, porque ela vai se colocar no lugar dessa pobre coitada. Ela vai ver que ela se tornou a pobre coitada da vez, né? Assim, dentro do que ela pensa. Então, e isso era o grande pavor da vida dela. Então, esse passado com esse presente vai perturbar essa personagem. E além de tudo isso, ela vai ter que lidar com a culpa que ela vai carregar. Uma coisa muito cruel, mas muito comum nessa sociedade que a gente vive. Ela vai se culpar pelo abandono do marido. Isso é quase tão cruel quanto aquela história, né, que a gente vê por aí da culpabilização da vítima. Aquela história de que ela não soube segurar a relação, de que ela está envelhecendo, que o marido não consegue lidar com a proximidade da morte justamente por dormir diariamente com uma pessoa que já não é tão mais empinada assim como no início da relação. Como isso é cruel com as mulheres, né? Como se o envelhecer fosse algo muito negativo e como se acontecesse só com as mulheres.
Bom, dito tudo isso, é importante frisar que Mário, sim, abandonou a família. Aí vocês podem me perguntar assim, mas Bela, as pessoas são livres para amar quem quiserem, elas são livres para, né, para sentir que aquele relacionamento acabou e seguir em diante. Sim, elas são, mas não devem jamais abandonar também as responsabilidades que o casal construiu junto. E foi isso que aconteceu nessa história. Mário simplesmente foi embora e deixou para trás todo o resto. 100% das responsabilidades para que a Olga conseguisse lidar com isso sozinha. Nesse casamento existia uma dependência psicológica, existiam 2 filhos ainda criança, existia um cachorro, existia uma casa para administrar. E o que a gente vai ver é que Olga, no momento que ela mais precisa desabar, e sim, as pessoas podem desabar em alguns momentos da vida, né? Aliás, elas devem para elas conseguirem renascer depois. Ela tinha que continuar arcando com 100% das responsabilidades do casal, tanto como mãe quanto dona de casa, e isso vai piorar muito as coisas. Existe uma passagem de um livro que eu gosto muito, que é de Mulheres que Correm com Lobos, né, da Clarice Píncola, muito interessante, que vai falar sobre a mulher lobo. Nessa passagem, ela vai explicar o ciclo vida, morte, vida. Ela vai explicar o quanto a gente precisa passar pela parte da morte em algumas situações para que a gente possa superar e enterrar o que deve ser enterrado, né? O que deve ser morto dentro de nós. E é só depois desse sepultamento que a gente vai conseguir renascer. Então a gente vê isso muito claramente em Olga. A gente vê o quanto ela tem a necessidade dessa parte morte, desse ciclo vida, morte e vida, para que ela consiga se reerguer. Só que nessa parte tá tudo conspirando, assim, não conspirando, mas tá tudo atrapalhando que ela consiga passar por esse processo. E nesse livro aqui, a gente vê o quanto que essa parte, ela pode ser dolorida, ela pode ser solitária, ela pode ser inquietante e que pode levar a uma certa loucura da personagem. E isso pode colocar em risco as coisas que ela verdadeiramente ama. E o fato dela ter se abandonado no decorrer dos anos aí desse casamento, isso vai dificultar muito a vida dela e vai levar ela a achar que a vida dela até aquele momento, lá beirando os 40 anos, tenha sido um grande fracasso. E para essa mulher que gostava de ter tudo ali sob controle, que tinha aversão às mudanças, os meses que se seguem aí dessa separação são de um sofrimento profundo e de uma grande desordem emocional, afetiva e mental. E nesse contexto, ela precisava ser mãe de 2 crianças, ser dona de um cachorro e assumir todas as responsabilidades aí, 100% das responsabilidades do casal. E enquanto isso, o marido que a abandonou, sabe-se lá aonde ele está. Nossa senhora, gente, eu fico pistola com isso. Eu gostaria de frisar aqui que essa narrativa em primeira pessoa, ela não é 100% confiável, porque tem aí muitos sentimentos envolvidos e tem a visão dela do que aconteceu, né? Mas eu confesso que eu mergulhei assim de cabeça nessa personagem e consegui sentir todas as dores dela. Foi um mergulho mesmo e foi uma leitura que me fez refletir demais. É isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Essa foi uma leitura maravilhosa e que eu favoritei com certeza. Se você gostou, já senta o dedinho aí nesse like. Eu agradeço imensamente a você que assistiu esse vídeo até aqui. Se você se interessou, eu vou deixar o link para a compra desse livro no box de descrição. Lembrando que você comprando esse livro ou qualquer outro por esse link, você ajuda muito o canal. Aproveita que já tá aqui e assista esses 2 vídeos aqui do lado. Combinado? Um grande beijo e até o próximo vídeo.